Preste atenção, dia 1 de novembro de 55, se iniciava a Guerra do Vietnã, um conflito que se estenderia por 19 anos, 5 meses e 29 dias, acabando em dia 30 de abril de 1975, com a queda de Saigon. Durante esse período sombrio tivemos vários capítulos de verdades e mentiras, heróis e vilões, soldados, veículos militares, aeronaves e principalmente engenharia militar, e com destaque para o OV-1 Mohawk. Em 68, o capitão Ken Lee e seu copiloto estavam pilotando seu Mohawk a 610 metros de altitude sobre a densa selva ao sul da zona desmilitarizada. De repente, Lee sentiu uma série de impactos na parte traseira da aeronave. Ordenou que seu colega seguisse rumo ao sul, iniciou uma curva à direita para se afastar das baterias antiaéreas que estavam posicionadas no vale. Com o avião carregado, ele tinha apenas 315 km por hora de velocidade, enquanto verificava o lado direito do Mohawk para garantir que sua manobra fosse segura. Nesse momento, um caça de nariz curto passou rapidamente ao seu lado, ultrapassando o Mohawk, que voava lentamente e começou a virar para reengajar. Por um instante, Lee pensou estar vendo um dos CA-27 Sabres australianos que estavam baseados em Ubon, mas então ele notou a estrela vermelha na cauda da aeronave e ouviu seu colega gritar que havia um MiG perseguindo-os. Em questão de segundos, Ken Lee estava prestes a se tornar um dos mais improváveis e menos reconhecidos pilotos a derrubar um MiG durante a Guerra do Vietnã. Por que improvável? Pelo simples fato de que era um duelo entre Davi e Golias, e esse avião jamais foi projetado para combater um MiG, mas combateu. Como eles fizeram isso? Como esse avião bimotor para missões de ataque leve terrestre conseguiu superar um avião a jato extremamente poderoso? E como foi seu processo de produção e importância nos conflitos mundiais, principalmente na Guerra do Vietnã? Bom, hoje, OV-1 Mohawk, o caçador improvável. Prólogo. Entre o período de desenvolvimento do OV-1 Mohawk nas décadas de 50 e 60, o mundo vivia um período marcado pela intensa divisão geopolítica da Guerra Fria. O planeta estava polarizado entre os blocos capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e comunista, comandado pela União Soviética. Tais tensões geraram conflitos regionais pelo globo, uma corrida armamentista e avanços tecnológicos significativos, moldando o cenário global. Dentre as superpotências, a corrida armamentista gerou armas nucleares mais avançadas e plataformas como mísseis balísticos intercontinentais e bombardeiros estratégicos. A revolução em estratégias, como a introdução da guerra móvel, fomentou o desenvolvimento de helicópteros de transporte e aeronaves, projetados para reconhecimento e suporte em conflitos localizados. No sudoeste asiático, o Vietnã tornava-se um ponto crítico, com um país dividido entre o norte comunista e o sul apoiado pelos Estados Unidos. Essa divisão logo evoluiria para a Guerra do Vietnã. Enquanto isso, os avanços tecnológicos moldavam a aviação militar. Caças a jato como o F-86 Sabre e o MiG-15 tornaram-se padrão, substituindo aeronaves a pistão. Tecnologias revolucionárias como radares de abertura lateral, câmeras infravermelhas e sistemas de comunicação avançados transformaram aeronaves de reconhecimento, incluindo o personagem de hoje, que também se beneficiou da introdução de assentos ejetáveis Martin Baker, aumentando a segurança da tripulação. Testes estavam em pleno vapor em todo o canto, alguns realizados em Fort Benning, na Geórgia, que desempenharam um papel fundamental na criação da doutrina de guerra aérea móvel, consolidada no Vietnã com o uso de helicópteros como o Bell UH-1 Huey. A necessidade de reconhecimento aéreo detalhado, evidenciada nos conflitos da Coreia e no Vietnã, reforçou a importância de aeronaves que unia robustez, tecnologia de ponta e principalmente versatilidade. O desenvolvimento do Mohawk, portanto, não ocorreu isoladamente. Ele foi profundamente influenciado pelas transformações geopolíticas, os avanços tecnológicos e as mudanças estratégicas que definiram esse período crucial da história contemporânea. Portanto, a ideia.
O desenvolvimento do OV-1 foi extremamente complicado e envolveu disputas políticas, especialmente considerando que a aeronave era relativamente simples e utilitária. No final de 54, o Exército dos Estados Unidos lançou um pedido para o desenvolvimento de uma aeronave de alto desempenho, destinada a missões de observação, marcação de artilharia e uso geral. Desde o início, a especificação previa um modelo multiuso, já que os fuzileiros navais também precisavam de um substituto para o Cessna OE-1, tornando viável a ideia de criar uma única aeronave que atendesse às ambas necessidades. 6 empresas apresentaram propostas para atender a esse requisito. Depois de analisar os projetos, o Exército formalizou uma especificação e enviou-a para aprovação do Departamento de Defesa, em março de 56. Foi aí que começaram as dificuldades políticas e a rivalidade entre os ramos das Forças Armadas. De um lado, a Força Aérea, que ainda era relativamente nova, já demonstrava ciúmes de sua autonomia e pressionou o DoD para limitar o uso de aviões de asa fixa pelo Exército. Oficialmente, essa medida visava evitar duplicações nos processos de aquisição entre as forças. Enquanto o processo seguia em discussão, a proposta do Exército foi encaminhada para aprovação. Baseado em um estudo do Departamento de Defesa, o secretário de Defesa Charles Wilson decidiu impor um limite de peso de 2.270 kg para as aeronaves do Exército. Essa restrição resultava em aviões pequenos. De fato, a última aeronave de combate da antiga Força Aérea do Exército que atendia esse limite de peso foi o P-26, que voou pela primeira vez em 32 e entrou em serviço em 33. Foi uma das últimas aeronaves do Exército dos Estados Unidos a respeitar o limite de peso. Por essa razão, o Exército solicitou 2 exceções ao limite. A primeira foi para o DHC-4 Caribou e a segunda para a proposta de uma aeronave de observação. O DoD aprovou ambas as exceções em junho de 56. No mesmo mês, o Exército emitiu uma especificação para a indústria, uma aeronave bimotora de turbohélice com 2 assentos, capaz de operar em pistas não preparadas e em qualquer condição climática. A Marinha, representando os fuzileiros navais, exigiu que a aeronave pudesse operar a partir de um porta-aviões de escolta, e esse requisito também foi atendido. Em março de 57, a Grumman Aircraft foi declarada a principal contratada para o programa, conhecida como Grumman Iron Works, devido às décadas de experiência na construção de aviões de guerra para a Marinha, capazes de suportar danos em combate e ainda assim retornar à base. Bom, a aeronave resultante, então conhecida como G-134, logo gerou tensões entre os serviços militares. A Marinha queria influenciar as especificações da aeronave, pois era essencialmente a única cliente da Grumman, tendo grande poder sobre a empresa. Porém, o Exército e a Marinha tinham objetivos diferentes para o G-134. Os fuzileiros navais desejavam uma aeronave básica, extremamente robusta, para observação e suporte aproximado. O Exército, por outro lado, tinha ambições maiores, queria um modelo equipado com sensores sofisticados, incluindo radar, sensores infravermelhos e rádios potentes, capaz de localizar artilharia pesada de longo alcance, com munições potencialmente nucleares e baterias de mísseis de curto alcance. O armamento não era essencial, já que um projétil de 203 mm com ogiva nuclear já transmitia o recado necessário ao inimigo. Assim, o G-134 foi projetado com suporte para armas. E a Força Aérea odiava essa ideia, e agindo de forma quase que infantil, reclamaram ao Departamento de Defesa e até exigiram que a Grumman parasse de divulgar materiais publicitários que mencionassem o potencial de ataque da aeronave. Com os 4 ramos das Forças Armadas envolvidos no desenvolvimento, o processo de decisão tornou-se lenta e burocrática. Em setembro de 57, os fuzileiros navais anunciaram que estavam abandonando o G-134, pois a Marinha preferia gastar os recursos em aeronaves tanque para equipar os porta-aviões de sua frota. O Exército, então, decidiu seguir com o desenvolvimento sozinho, que ficou com o controle total do projeto. Tirando do papel.
O protótipo do G134, posteriormente chamado de Y1F, era um pequeno monoplano de asa média, equipado com 2 motores turbohélice Lycoming T53 de 960 cavalos cada, acionado por hélices tripá de fabricação Hamilton Standard. Sua característica mais distinta era o cockpit com amplas janelas que ofereciam uma visão desobstruída do solo para o piloto e o observador. As janelas frontais eram feitas de placas planas de vidro à prova de balas com 2,5 cm de espessura e possuíam limpadores de para-brisa em cada lado. As janelas laterais eram articuladas para cima, permitindo que a tripulação entrasse e se acomodasse lado a lado em assentos ejetáveis Martin Baker. Uma escada retrátil também facilitava o acesso à cabine. Nessa fase, o modelo de protótipo apresentava uma cauda alta em T. Testes em túnel de vento revelaram que seria impossível ajustar a estabilidade da aeronave com um dos motores desligado nessa configuração, a menos que controles motorizados fossem instalados. Com isso, aumentaria o peso, a complexidade e o custo. O G134 foi redesenhado com característica tripla cauda vertical para se tornar o YAO-1X. Esse processo foi tão complicado que levou quase 2 anos para construir o primeiro protótipo funcional. Curiosamente, essa mudança também reduziu significativamente a seção transversal do radar frontal da aeronave, tornando o Mohawk uma das primeiras aeronaves de baixa observação. O protótipo voou em abril de 1959 e imediatamente demonstrou excelentes características de voo, apesar de alguns controles serem um pouco pesados, algo que foi facilmente corrigido. Era totalmente acrobático, especialmente em manobras de rotação, tinha uma decolagem e aterrissagem extremamente curtas e boa autonomia com combustível interno. A aeronave transportava 860 litros de combustível internamente, oferecendo cerca de 2 horas e meia de tempo de missão. Tanques externos de 570 litros instalados sob as asas podiam e geralmente eram usados para estender esse alcance para até 4 horas e meia. Instintivamente, pode-se imaginar o Mohawk como uma aeronave relativamente pequena, mas na verdade não era. Tinha dimensões semelhantes às de um A4 Skyhawk. O OV-1A tinha 12,5 metros de comprimento, com uma envergadura ligeiramente superior a 12,5 metros. Seu peso vazio era de aproximadamente 4.500 kg e podia operar com até 6.800 kg na carga máxima. A velocidade máxima das aeronaves de produção era limitada a 478 km por hora, com um teto operacional de 7.600 metros. Em termos de desempenho, era mais lento que um P-40E Warhawk, mas subia mais rapidamente. O Conselho de Aviação do Exército ficou satisfeito com o Y1F e o recomendou a sua produção. Cada unidade custava cerca de $435 mil em 1960. Inicialmente seria chamado de Montauk, em homenagem a uma tribo nativa americana que vivia perto da base da Grumman, em Long Island. No entanto, o exército decidiu que os Montauks não eram agressivos ou suficientemente conhecidos para dar nome a uma aeronave militar. E foi assim que a aeronave foi batizada de Mohawk, quando entrou em serviço em meados de 1961. Era essa aqui. Suas variantes. O Mohawk foi a primeira aeronave turbohélice do inventário do Exército, substituindo aviões de observação relativamente lentos que remontavam à Segunda Guerra Mundial. Não surpreendentemente, rapidamente ganhou reputação como uma aeronave quente, oferecendo aos pilotos muita diversão com um alto nível de segurança. Na verdade, foi a aeronave turbohélice com maior taxa de subida do mundo por uma década após sua entrada em serviço. Normalmente, os Mohawks eram implantados com um par de pylons sob as asas para transportar tanques externos. No entanto, mesmo com a oposição da Força Aérea, a estrutura das asas do Mohawk permitia carregar até 6 pylons. Neles era possível instalar bombas de queda livre, cápsulas de foguetes de 70 mm com 7 ou 19 tiros, cápsulas de metralhadoras calibre .50 ou até os grandes foguetes Zoom de 127 mm.
O exército enviou 54 unidades do lote inicial de produção do OV-1A de volta a Grumman para a instalação de pylons e a adaptação de uma mira Mark XX para o piloto. Essas aeronaves passaram a ser conhecidas como J-1A para diferenciá-los dos Mohawks desarmados. O Mohawk se destacou como uma excelente plataforma de apoio aéreo aproximado, graças à sua capacidade de realizar curvas fechadas, ótima visibilidade e o fato de ser uma plataforma de armas relativamente lenta e estável, capaz de lançar munições com muita precisão. Como estava frequentemente perto da linha de frente da batalha, o tempo de reação do Mohawk era muito melhor do que os dos jatos táticos, que não conseguiam permanecer por longos períodos sobre a área. Além disso, o Mohawk era resistente, com tanques de combustível autosselantes e blindagem substancial para proteger a tripulação. O exército adorava tudo isso, era exatamente o que queriam e o que as tropas em solo precisavam. Por outro lado, a Força Aérea detestava o Mohawk e continuava pressionando o Departamento de Defesa para que ordenasse ao exército que abandonasse o seu uso. Eventualmente, o DoD concordou, mas não antes que o sucesso da aeronave no Vietnã gerasse ainda mais irritação entre os dois serviços. A exceção a essa regra era o uso de armamento para autodefesa, que seria uma necessidade constante para um controlador aéreo avançado no Vietnã, mas mesmo assim, essa foi uma justificativa aceita. A primeira grande variante da aeronave foi equipada com o radar Motorola AAPS-94, um radar aerotransportado de abertura lateral, montado de forma assimétrica em uma cápsula de fibra de vidro de 5,5 metros sob o lado direito da fuselagem dianteira. Os primeiros modelos OV-1B foram enviados para a Coreia do Sul em 63 para monitorar a zona desmilitarizada. O modelo B foi bem sucedido no Vietnã e amplamente utilizado para monitorar a trilha Ho Chi Minh. Outra variante básica do Mohawk foi o OV-1C, que utilizava sensores infravermelhos em vez de radar. Essa acabou se tornando a variante mais comum do Mohawk, com 169 unidades produzidas. Em 67, a Grumman modificou dois OV-1B e dois OV-1C como parte do programa altamente secreto chamado Seymour. O objetivo desse esforço era acelerar o desenvolvimento de duas tecnologias: sensores infravermelhos de visão frontal e o óculos de visão noturna com intensificação de imagem. As aeronaves do projeto Seymour também foram equipados com receptores de alerta de radar para proteção, mas seu principal propósito era testar sistemas ópticos para combate noturno. O custo total do projeto foi cerca de 6 milhões de dólares, em desenvolvimento além dos equipamentos. A última versão do Mohawk a entrar em produção foi o OV-1D, equipado com motores mais potentes, o T-53L71, aviônicos melhorados e paletes de missão intercambiáveis, permitindo alternar entre configurações infravermelho e radar em cerca de 1 hora. Ele também contava com câmeras adicionais, além da unidade panorâmica montado no nariz. O cockpit do modelo D foi redesenhado, substituindo o painel central de instrumentos por um sistema chamado VIDS. Os primeiros 4 OV-1D eram protótipos convertidos a partir de fuselagens já existentes, e o primeiro voo ocorreu em 69. Eles foram seguidos por 37 novas aeronaves construídas, sendo a última entregue em dezembro de 1970. O OV-1D era uma aeronave muito mais cara, custando quase 2 milhões de dólares, bem acima de seus predecessores. Finalmente, no Vietnã. A primeira unidade do Mohawk foi implantada em Nha Trang, em setembro de 62, para fornecer suporte aéreo às forças da República do Vietnã. Como um prenúncio do que viria, as regras de engajamento eram extremamente restritas. A aeronave só podia carregar pods de metralhadoras, usados exclusivamente para autodefesa, e o observador tinha que ser vietnamita. Ainda assim, o desempenho foi altamente bem sucedido, principalmente devido à inteligência obtida sobre movimentos e posições das tropas inimigas. Mesmo os pods e metralhadoras geraram protestos da Força Aérea. O exército queria ir além e armar os Mohawks com foguetes, bombas e napalm para desarticular formações inimigas localizados atrás das linhas de combate.
Eventualmente, foguetes passaram a ser usados rotineiramente e, no verão de 65, havia 30 Mohawks na região, abrangendo todas as principais variantes. Na Batalha de Ia Drang, os Mohawks desempenharam um papel essencial no reconhecimento visual e na coordenação de artilharia. Em agosto daquele ano, as aeronaves equipadas com o radar SLAR identificaram pontos de infiltração para os fuzileiros navais durante a Operação Starlight. Com a introdução da trilha Ho Chi Minh, os modelos B e C do Mohawk tornaram-se particularmente requisitados para essas missões, localizando alvos para que os aviões C-130 lançassem sinalizadores e iluminassem a área. Essas missões eram especialmente perigosas, pois expunham o Mohawk ao fogo terrestre caso fosse detectado. Os pilotos voavam a 150 metros de altitude ou menos, chegando o mais próximo possível do solo para realizar suas buscas em baixas altitudes. O sensor infravermelho instalado na parte inferior da aeronave podia cobrir uma faixa de cerca de 500 metros de largura. Durante as primeiras horas da manhã, os Mohawks trabalhavam em conjunto com bombardeiros leves B-57 Canberra da Força Aérea, que permaneciam em espera na costa. Assim que os Mohawks detectavam alvos, transmitiam as coordenadas aos B-57 por meio de uma frequência tática especial, e os bombardeiros realizavam os ataques às cegas. Nessas missões, o piloto do Mohawk operava toda a gama de rádios da aeronave, FM, VHF e UHF, enquanto o observador monitorava os alvos abaixo. Comparados a helicópteros, os Mohawks eram silenciosos, rápidos e robustos. A tripulação provava repetidamente o valor dessas aeronaves. Os norte-vietnamitas os apelidaram de Morte Sussurrante, porque sua aproximação era muitas vezes silenciosa demais para ser detectada, e seus ataques eram tão precisos quanto inesperados, já que o Mohawk podia sobrevoar e identificar alvos bem dentro do território do Vietnã do Norte. Nesse período, apenas um Mohawk foi abatido por um míssil SA-2 Guideline em 66. Embora os detalhes desse incidente sejam escassos, algumas fontes indicam que o Mohawk foi abatido por um MiG-17 que cruzou a fronteira em 69, mas não há detalhes sobre o incidente. E a Força Aérea do Vietnã do Norte não reivindicou a derrubada do OV-1 daquele ano. De modo geral, é difícil obter registros precisos de perdas de aeronaves do exército dos Estados Unidos. Ao todo, 27 Mohawks foram perdidos em ação inimiga, sendo 25 por fogo terrestre. Outras 38 aeronaves foram destruídas em acidentes operacionais. Mesmo assim, o Mohawk apresentou a maior taxa de disponibilidade entre todas as aeronaves de asa fixa dos Estados Unidos implantados no Sudeste Asiático. Eles eram constantemente requisitados e usados, além de serem baratos de operar, custando cerca de $200 por hora de voo, aproximadamente 30% do custo de um Phantom e comparável ao eficiente Northrop Freedom Fighter. Além disso, era significativamente mais avançado em termos de aviões sônicos, como o F-5A. Era uma aeronave especializada, mas altamente eficaz, que preenchia uma necessidade, provando ter sido uma decisão assertiva para a época e para o conflito. O abate improvável e o legado. E de fato, a autodefesa desempenhou um papel crucial em fevereiro de 68, quando o Mohawk de Ken Lee estava equipado com 2 pods de metralhadoras calibre .50 e 2 pods de foguetes. Durante um combate, o piloto do MiG cometeu um erro fatal ao tentar reengajar rapidamente. Ele subiu diretamente no caminho do OV-1. Ken Lee não perdeu a chance e disparou tudo o que tinha, lançando balas de calibre .50 contra o MiG a queima-roupa. Ele também disparou 38 foguetes, usando basicamente o cálculo Kentucky Wind Age, já que a mira do Mohawk não possuía um modo RR. Muitas balas de calibre 50 e, segundo Lee, 4 foguetes de 70mm atingiram o MiG na fuselagem e nas asas. As chamas do motor do MiG desapareceram enquanto ambas as aeronaves entravam em uma camada de nuvens baixa. Lee perdeu contato visual com o MiG por 5 segundos, reacompanhando-o quando saíram das nuvens. O MiG estava com a asa direita baixa,
o nariz inclinado para baixo e chamas laranja consumiam a fuselagem traseira. O MiG contornou uma das montanhas do vale do A Chau, entrando em um vale sem saída. Lee sabia que o MiG não conseguiria sair dali sem colidir com o relevo, mas não viu o momento exato do impacto. Quando o piloto e copiloto retornaram à base aérea de Phu Bai, Ken Lee encontrou vários buracos de canhão de 23mm em sua aeronave. Ele havia esgotado todos os foguetes e quase toda a munição de calibre. Embora não pudesse ter certeza absoluta, havia poucas dúvidas de que Lee havia abatido o MiG. No entanto, para evitar qualquer conflito com a Força Aérea sobre o uso de um Mohawk ou qualquer outra aeronave do Exército em missões de combate aéreo, o Exército preferiu não divulgar o incidente amplamente. Lee e seu ala foram ordenados a manter sua vitória em segredo. A confirmação oficial só viria alguns meses depois. Ken Lee havia voado várias vezes para a base aérea de Ubon, na Tailândia, para se encontrar com Robbie Olds e Chappie James, que estavam interessados nos alvos localizados por Lee e seus colegas pilotos de Mohawk. Os dois coronéis o chamaram para uma conversa privada. Olds e James informaram a Lee que o abate do MiG havia sido confirmado, mas não revelaram como obtiveram essa informação. Tudo que o exército disse a Lee foi: "Não fale sobre isso, mesmo se perguntarem." Esse incidente certamente é um dos abates de MiG mais incomuns ocorridos durante a Guerra do Vietnã, embora não seja o único. Um caso semelhante aconteceu cerca de 9 meses antes, em 1º de maio de 67. Uma esquadrilha de A-4 Skyhawks havia decolado do porta-aviões USS Bon-Homme Richard para atacar o aeródromo de Cap, ao norte de Hanoi. Parte da escolta dos Crusaders se afastou, deixando os Skyhawks expostos. O tenente-comandante Schwartz, ao iniciar o ataque à artilharia inimiga, foi alertado sobre 2 MiG-17 se aproximando. Ele abortou a missão, executou uma manobra evasiva e conseguiu se posicionar atrás dos caças inimigos. Sem tempo para mudar de armamento, lançou foguetes Zuni e derrubou um dos MiGs. Apesar de parecer um alvo fácil, o Mohawk, voando baixo, era difícil de ser rastreado pelo radar do MiG-17, obrigando o ataque a ser feito manualmente. O radar com mira computacional do MiG-17 dificilmente conseguiria rastrear o Mohawk devido ao ruído do terreno, forçando o piloto a realizar o ataque sem assistência do sistema. As chamas do motor MiG desapareceram enquanto ambas as aeronaves entravam em uma camada de nuvens baixa. Lee perdeu contato visual com o MiG por cerca de 5 segundos, reencontrando quando ambos saíram das nuvens. O Mohawk continuou em serviço até o início dos anos 90. Durante o período da Guerra Fria, o Mohawk desempenhou um papel estratégico ao rastrear movimentações de tropas na Europa Oriental, especialmente nas fronteiras entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Suas missões contribuíram para a contenção militar soviética, fornecendo dados essenciais para a segurança ocidental. O OV-1 Mohawk desempenhou papéis cruciais também na Guerra do Golfo de 91, onde foi usado para missões de reconhecimento no Iraque e no Kuwait. Apesar de estar em seus últimos anos de operação, mostrou sua robustez e a eficácia de seus sensores, especialmente em cenários de baixa ameaça aérea. Suas missões também incluíam monitoramento de tropas, identificação de alvos e orientação para ataques de aliados. Equipados com radares SLARs e sensores infravermelhos, o Mohawk era capaz de operar em condições adversas, como à noite ou sob tempestades de areia, coletando dados em tempo real e moldando estratégias de combate. Essas operações marcaram suas últimas contribuições antes de sua aposentadoria em 92. Suas capacidades de operar em pistas improvisadas e transportar uma variedade de sensores adaptáveis o tornaram indispensável para monitorar áreas de difícil acesso e proteger interesses estratégicos americanos. Exportado para outros países como a Argentina, o Mohawk continuou a demonstrar sua versatilidade em missões de vigilância e segurança regional, auxiliando no monitoramento de fronteiras e em operações contra o tráfico de armas e drogas. E por falar em combates em fronteiras, um dos melhores aviões para esse serviço é o Super Tucano. Pois é, acredita? Para você entender melhor essa história e como essa aeronave brasileira virou referência mundial, se ajeita aí que eu já te conto mais nesse vídeo que já tá passando aí na sua tela. Te vejo já!